Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. É um texto que nós vamos ler alguns versículos, é um pouco longo, mas é importante que a gente leia esse texto. E o título da minha mensagem hoje é: O que fazer quando não sabemos o que fazer? O que fazer quando não sabemos o que fazer? 2 Crônicas 20. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. E proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Versículo 12. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Jaaziel disse: escutem com atenção, Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Versículo 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Versículo 21. Depois de selhar com o povo, Josafá designou os que deviam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados, à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo: dei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram derrotados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte de Seir, para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao lugar alto, de onde se podia olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Josafá e o seu povo foram saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar, e gastaram 3 dias para saquear o despojo de tanto que havia. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui diante do Senhor. Traga cada mente e cada coração cativo ao conhecimento de Cristo, e que o teu nome seja glorificado, que a tua palavra produza aquilo que te apraz, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. A matemática da vida, ela não é uma ciência exata. Tudo pode mudar de repente. Esse é o slogan, se eu não me engano, é da Jovem Pan, ou é da Band News, que diz: em 20 segundos,
tudo pode mudar. Agora é um segundo? Ixi, é porque faz bem um ano que eu não escuto. É porque o tempo urge. Aquilo que antes era impensável pode ocorrer de repente, deixando-nos atônitos a ponto de não sabermos como reagir, como enfrentar a situação, como lidar com aquela situação inesperada que sobreveio às nossas vidas. Você, por exemplo, já deve ter ouvido ou até mesmo falado duas expressões muito comuns no nosso vocabulário. Quando a gente diz assim, fulano de tal está mais perdido do que cego em tiroteio. Já ouviram essa expressão? Pronto. Ou então, quando a pessoa diz assim, a pessoa está mais perdida do que cachorro que caiu de mudança. Já viu um cachorro, quando cai do carro da mudança, ele fica sem saber para onde vai. Assim, muitas vezes, é o que acontece com boa parte de nós. Nós somos surpreendidos pelo infortúnio, pelo momento difícil que a gente não sabe como lidar, parece que falta chão, e a gente fica tentando entender ou como sair daquela situação. Isso aconteceu aqui nesse texto. Josafá era rei de Israel, ele era um daqueles reis que fez o que era bom perante o Senhor, porque naquela lista interminável de reis tem aqueles que fizeram o que era mal perante o Senhor, mas Josafá não, ele estava entre aqueles que fizeram o que era bom e reto perante o Senhor. A sua vida, o seu reinado estava indo bem. Se você for ler esse próprio capítulo, o 20, o 19, quando vai falar um pouco sobre o que Josafá fez, diz que ele era um rei correto, que ele andou nos caminhos do Senhor, que ele não adorou outros deuses, que ele retirou os postes ídolos, combateu a idolatria no meio do povo, promoveu uma reforma religiosa em Israel. Como que ele promoveu? Ele enviou professores itinerantes da lei para ir por todo o seu reino, ensinando a lei, o povo, trazendo o povo, incentivando o povo a cultuar novamente ao Senhor. Diz também que ele foi um hábil administrador, que ele foi reconhecido como um homem piedoso e zeloso. Então, o Josafá, ele poderia estar naquele rol dos crentes, como diz a pastora Jeane, raiz e não Nutella. Então, ele era um servo de Deus raiz. Só que isso não impediu de ele passar por reveses. E aí, um belo dia, o texto diz que veio um grande exército, uma grande multidão contra o povo de Judá, de quem ele era rei. E ele ficou tão atônito que ele convocou um jejum, convocou o povo para orar, e ele mesmo se colocou diante do Senhor e disse, Senhor, nós não sabemos o que fazer diante dessa situação, porque a multidão que está vindo contra nós, a gente não é capaz de se levantar contra. Nós seremos esmagados, nós seremos destruídos. Mas uma coisa eu sei, Senhor, nós somos o teu povo, nós somos descendentes de Abraão, e quando o Senhor levantou Abraão, o Senhor fez uma promessa de fazer da descendência de Abraão uma grande nação. Então, está aí a batata quente nas tuas mãos, Senhor, porque nós não sabemos o que fazer. E Deus levantou um profeta, e então dá um recado para Josafá. Eu queria, com base nesse texto, trazer alguns princípios que eu creio que são verdades que estão aqui nesse texto, que elas são perfeitamente aplicáveis às nossas vidas. Eu já vi aqui desde o início do culto, a Tônica falando de dificuldade, de problemas, de situações difíceis, e talvez você esteja aqui nessa noite exatamente pedindo a Deus uma luz, uma direção. Como é que eu vou fazer, Senhor? Como é que eu vou lidar com essa situação, quer seja uma situação financeira, um problema de enfermidade, um problema familiar? O fato é que problemas não faltam. O rol é grande, né? A lista de dificuldades que nós estamos vivendo, não apenas na igreja, mas contextualmente no Brasil e, por que não dizer, no mundo de hoje. O mundo está difícil de se viver. Então, pastor, o que é que eu faço?
quando eu estiver diante de uma situação em que eu não sei o que fazer. Vamos aqui aprender o que Josafá fez, que a gente pode aprender com ele. Primeiro lugar, quando você estiver diante de uma situação difícil, que você não sabe o que fazer, a primeira atitude que você tem que fazer, versículo 3 e 4, é buscar a Deus apesar da sua fraqueza. Ele diz, alarmado Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades para buscar a ajuda do Senhor. A primeira atitude que nós precisamos ter quando nós estamos diante de uma situação difícil, diante de uma situação que a gente não sabe como lidar, é buscar ao Senhor, mesmo na nossa fraqueza. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa tendência natural é buscar uma solução rápida, apelando para os nossos próprios recursos. Quando a gente está diante de uma situação difícil, a gente procura logo ver onde é que estão ali escondidas, onde é que dormem as andorinhas, para a gente poder se safar daquela situação. Afinal de contas, ninguém gosta, por exemplo, de uma pedra aqui no sapato. Você andar com aquela coisa incomodando. A primeira coisa que você faz é o quê? Me permitam. Não, a meia está lavada. Você quer se livrar. Então, e muitas vezes, nessa ânsia de se livrar, o que é que a gente faz? A gente acaba deixando Deus como o último recurso. Já viu aquela frase que a pessoa diz, agora só Deus? Né? Ou seja, ela já tentou de tudo, ela esgotou os recursos dela. Mas está errado. Primeira coisa que Josafá fez, ele não pediu um censo rápido, quantos guerreiros nós temos, vamos formar barricadas, vamos fazer alguma coisa. Não, ele disse, vamos buscar o Senhor. Amém? Nós precisamos, irmãos, de ter coragem e fé para admitir que em nós não há força, como ele disse, Senhor, em nós não há força. Imagine Josafá, que era o líder, que era aquela pessoa que tinha que se mostrar nesse momento forte, que tinha que se mostrar para dar exemplo, porque afinal de contas, se o líder fica cabisbaixo, aí os liderados dizem, meu irmão, se o cara que é o líder está desse jeito assim, imagine nós. Então, o que se esperava dele era o quê? Vamos ganhar, vamos vencer, todo mundo aí forte. Não, Josafá disse, gente, vamos orar. Eu sou rei, mas eu sou humano. E eu vou buscar a Deus na minha fraqueza. Amém? Porque em nós não há força. Irmãos, buscar a Deus. Por que a gente precisa buscar a Deus? Rapidamente. Para a gente não ficar acuado pelo medo. Porque se a gente não busca a Deus, a gente só olha para o problema e o problema cresce. Parece que ele toma fermento. Porque quanto mais a gente olha para ele, mais o problema cresce. E mais a gente fica com falta de ar. E você fica, daqui a pouco você não consegue respirar. Por quê? Porque você só olha para o problema crescendo diante de você, fica acuado pelo medo. O segundo motivo pelo qual a gente precisa buscar a Deus é para que a gente não se deixe dominar pela ansiedade. Porque a tendência natural, quando a gente está diante de um problema, é a gente ficar ansioso. Mas saiba de uma coisa, a ansiedade nunca te fortalece para o dia de amanhã, ela só te enfraquece para o dia de hoje. Não te fortalece para o dia de amanhã, ela mina as suas forças, não lhe ajuda para amanhã e ainda lhe enfraquece para enfrentar o hoje. Por isso que Jesus diz, não andem ansiosos. 1 Pedro, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por que eu tenho, pastor, que voltar-me para Deus? Para eu não entrar em desespero. Eu agora quero me valer de uma frase de Owen Peltman, quando ele diz, nunca desesperarei, pois tenho um Deus. Nunca agirei presunçosamente, pois não passo de um ser humano. É exatamente esse equilíbrio. É a gente não se achar o todo-poderoso, com presunção, afinal de contas nós não somos nada, somos seres humanos, somos vasos de barro. Mas, por outro lado, eu também não vou entrar em desespero, porque eu não vou lutar com as minhas forças. Eu vou me apegar àquele que pode todas as coisas. Então, eu não entrarei em desespero. Primeira
receita, primeira atitude, primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? Buscar a Deus apesar da minha fraqueza. Amém? Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto. Se eu quiser enfrentar uma situação difícil, em que eu esteja atônito, não sabendo o que fazer, eu preciso reconhecer a soberania de Deus sobre aquela situação. Versículo 5, Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio, e orou. Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Ele está dizendo o quê? Senhor, estão vindo aí uns reis contra nós. Mas olha, quem está acima deles? Senhor. O Senhor domina sobre os reinos do mundo. Ou seja, tu és soberano. Tu és Deus acima de todas as coisas. Não existe nenhum desses reis que estão vindo contra nós que seja maior do que o Senhor, porque o Senhor está acima. Todos eles passarão. Todos eles são falíveis. Todos eles podem morrer. Eu tinha um colega lá no meu trabalho, que ele já se aposentou, ele era meio brabo. E aí, se a gente fazia alguma brincadeira com ele e que ele não gostava, sabe como é que ele dizia? Cuidado que tu é furável. Uma peixeirinha. Tu é furável. É uma... Ele me contou que um dia, no Iguatemi, ele chegou e procurando uma vaga, aí viu uma pessoa que estava saindo. Aí ele parou o carro, deu seta, esperando a mulher sair para poder ele pegar a vaga dela. Quando ela saiu, veio um outro carro na frente, entrou rapidinho e tomou a vaga dele. Aí ele ficou aqui. Aí a mulher passou por ele e disse, o mundo é dos espertos. Ele disse, engatou a primeira, pá, no carro dela. Ela disse, você é louco, como é que você faz um negócio desse? Ele disse, o mundo não é dos espertos, agora cada um fica com o seu prejuízo. E foi embora. Todo mundo é furável. Ok? Então entenda o seguinte, só Deus é soberano. Só Deus é incólume. Só Deus é ontem, hoje e será amanhã. O resto tudo passa. Todos os grandes líderes. Alexandre o Grande foi grande até o dia em que faltou fôlego. Morreu. E hoje é apenas uma lembrança na história. Reconhecermos a soberania de Deus. Mesmo sendo rei, Josafá entendeu que havia alguém maior do que ele. Ele era o rei, ele era a autoridade máxima, mas ele entendia que existia alguém maior do que ele, que era o Senhor. Deus é soberano, eu não tenho tempo para falar, mas se você for depois na sua casa, você leia o Salmo 135, que você vai ver que Deus é soberano sobre os outros deuses, que Deus é soberano sobre a natureza, o próprio Jesus acalmou a natureza, fez milagres, Deus é soberano sobre a história e Deus é soberano sobre o seu povo. Então, querido, deixa eu lhe dizer, não tem nenhuma área da vida humana que esteja fora do alcance e do controle de Deus, amém? Então, esse problema que você está enfrentando aí, deixa eu lhe dizer, não é algo novo para Deus. Vocês lembram daquela música do Raul Seixas que diz, eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada neste mundo que eu não saiba demais. Já ouviram? O pessoal mais velho aqui já. Você já escutou. Ora, se o cara que nasceu há 10 mil anos atrás diz que não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais, agora imagine o eterno. Amém? Imagine aquele que não tem início e nem fim. Então não tem, irmãos, nada, não tem nenhuma armadilha que Satanás possa armar. Não tem algo novo que Satanás diga, agora eu vou causar surpresa. Não, porque Deus sabe todas as coisas. E se Ele sabe, e Ele é soberano, e Ele tem todo o poder, não existe nada que esteja longe do alcance da sua mão.
Então, descanse da soberania de Deus. Amém? Terceiro, recorde o seu passado. Olhe para a sua vida e veja circunstâncias e situações pelas quais você já passou e que você orou e que você pediu a Deus, clamou ao Senhor e Deus agiu. No versículo 7, Josafá diz assim: não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos teus descendentes, aos descendentes do teu amigo Abraão? Sabe o que Josafá está dizendo? Senhor, o Senhor que deu essa terra para nós. Esse pessoal que está vindo aí, para nos expulsar, para nos esmagar, eles estão vindo. Eu não sei como é que o Senhor vai fazer, mas uma coisa eu sei. Se o Senhor chamou Abraão, se o Senhor nos tirou do Egito, se o Senhor nos colocou nessa terra, se o Senhor agiu o tempo todo, até hoje, para nos sustentar, não vai ser agora que o Senhor vai nos deixar morrer na praia. Amém? Se Deus te trouxe até aqui, meu irmão, minha irmã, deixa eu lhe dizer, Deus não veio com você só até aqui, não. Porque Ele não é o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje, Ele é o Deus do amanhã. Sabe por quê? Porque Ele é atemporal. Essa coisa de ontem, hoje e amanhã só existe para mim e para você, que estamos presos no tempo e no espaço, que estamos sendo guiados pelo Cronos. Mas Deus não se guia pelo Cronos, Deus se guia pelo Kairos, pelo tempo oportuno, pelo tempo que o seu desígnio vai se realizar. Então, deixa eu lhe dizer, está difícil, está complicado, mas faça como o outro diz, trinca os dentes aí e aguenta firme. E continua sustentado pelo Senhor, porque Deus não vai te deixar e nem vai te abandonar. Interessante, eu não tenho tempo para ler o texto, mas lá em Josué, no capítulo 4, quando o povo de Israel passa o Jordão, Deus abre as águas lá do Jordão e eles passam. Sabe o que Josué manda fazer? Ele diz, vão lá no meio do rio, tirem 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, e vamos fazer aqui um memorial daquilo que Deus fez hoje. E lá no versículo do capítulo 4, ele diz assim, no futuro, quando os seus filhos perguntarem o que significam essas pedras, vocês vão responder, as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas, e essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Deixa eu lhe dizer, você precisa, na sua vida, ter memoriais. Você precisa identificar os momentos em que Deus entrou com intervenção e que Deus fez algo na sua vida. Para quê, pastor? Para que quando você estiver diante de um novo desafio, para que quando você estiver diante de uma nova situação e que você não sabe o que fazer, como lidar com ela, você olha para o passado, você recorda e diz, Deus agiu, Deus se manifestou. Foi isso que Davi fez quando Davi olhou para Golias e disse, espera aí, eu vou enfrentar esse gigante, porque Deus já me deu vitória sobre um leão e sobre um urso. Esse aí é apenas mais um, porque não é o tamanho, o tipo do gigante que faz diferença, é o tamanho do meu Deus que está comigo. Amém? Uma pessoa com experiência, ela nunca está à mercê de outra pessoa apenas com argumento. Se alguém chegar e dizer, rapaz, você está acreditando em Deus aí, essa situação fica só orando, vai para essa igreja aí e orando, campanha 7 delícias, deixando isso. Deixa bobagem, meu amigo. Eu não quero saber o que é que você quer me dizer, não. Eu só quero lhe dizer uma coisa. Eu tenho experiência com Deus. Deus agiu na minha vida. E não vai ser o seu argumento que vai demover a minha vida da minha fé. Amém? Uma pessoa com experiência, ela não fica à mercê de outra com argumento. Nós não estamos aqui discutindo filosofia. Nós não estamos aqui
fazendo um curso de apologia, nós estamos falando de vida. E quando você vê que Deus se manifestou na sua vida, não importa o que o diabo diga, não importa o que as pessoas digam, você vai ficar firme, porque o Senhor já deu prova na sua vida. G.H. Knight, ele fala assim: há uma coisa melhor do que compreender a Deus, é confiar nele. Melhor do que compreender a Deus é confiar nele. Porque eu não tenho resposta para tudo, nem tudo que me acontece eu tenho explicação naquele momento. Às vezes, no futuro, Deus mostra por que eu passei por aquilo. Mas muitas vezes pode ser que eu morra e nunca entenda o porquê. Mas deixa eu lhe dizer, o cristão não vive de porquês. O cristão vive por fé, não é assim? Então, melhor do que eu compreender a Deus, Senhor, por que eu? Por que isso? Não compete a mim e a você os porquês. Pergunte no máximo, Senhor, para quê? O que é que o Senhor está querendo me ensinar? E descanse em Deus. Amém? Eu tenho que correr aqui. Quarto, o que é que eu faço quando eu estiver diante de uma situação dessa? Tirar os meus olhos das circunstâncias para poder ouvir a voz de Deus. Versículo 12. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Não sei o que fazer, mas os meus olhos não estão nas circunstâncias, os meus olhos estão no Senhor. É isso que nós precisamos entender, que não é o administrar a circunstância que vai me fazer vitorioso. O que vai me fazer vitorioso é eu tirar os olhos das circunstâncias e focar em Deus. Moisés, quando estava saindo do Egito com o povo, e quando ele olha, lá vem Faraó de um lado, perseguindo. Ele olhou, de um lado só tinha montanha, do outro só tinha montanha. Na frente, o mar. Atrás, Faraó. Tinha cachorro, periquito, papagaio, não dava nem para correr. O que fazer, Senhor? Sabe o que foi que Deus disse para ele? Êxodo 14, 13. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Tira os olhos das circunstâncias. Tira os olhos dos egípcios. Coloque os seus olhos em Deus. Amém? Nós precisamos entender isso. Quando a gente começa a olhar para as circunstâncias, a gente naufraga. Foi isso que aconteceu lá com Pedro, quando estava indo em direção a Jesus por sobre as águas? Eu sempre gosto de uma frase que eu aprendi, que eu sempre levo comigo, que ela diz assim: se as minhas circunstâncias me encontrarem em Deus, eu encontrarei a Deus nas minhas circunstâncias. Eu não sei o que eu vou passar na vida, você não sabe, a gente não tem bola de cristal e Deus não vai revelar o amanhã, porque amanhã pertence a Ele. Esses dias eu estava falando com algumas pessoas, essa polêmica de vacina, porque eu não vou vacinar, porque se eu vacinar daqui a 2 anos, vai ver os efeitos deletérios. Eu disse, meu irmão, eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, eu estou preocupado daqui a 2 anos. Um dia eu vou morrer, você vai morrer, ninguém vai ficar para semente. É ou não é? É o novo, vai ficar para semente. Hein? Talvez o pessoal não entenda aqui. Ninguém vai ficar para semente. Por que eu vou me preocupar daqui a 2 anos? O que eu tenho hoje aqui? É isso. O que está na minha mão? É isso. É o que a ciência disponibilizou. E a ciência é a bênção de Deus. Amém? Afinal de contas, ninguém aqui tomou Doril e a dor sumiu? A medicina está aí para ser bênção para nós. Eu já me operei algumas vezes. Senti dor, vou lá no hospital. É do tempo da cibalena. Cibalena. Bezentacil. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não quero saber
que as circunstâncias dizem. Eu quero olhar para o meu Deus. Amém? Quinto, como é que eu faço, pastor, para enfrentar a situação difícil? Renda-se à vontade de Deus. Olha o que é que Josafá diz no versículo 18, irmãos. Então Josafá se prostrou. Quem se prostra está rendido. Quando o cara chega, a primeira coisa que ele diz, joelha todo mundo aí, levanta a mão. É ou não é? Por que você ajoelha? Para poder você não ter uma reação de, né? Reagir. Aí bota logo de joelho. Josafá logo se prostrou. E aí, o texto diz, e se prostraram diante do Senhor e adoraram. Renda-se à vontade de Deus, irmão. Sabe por que eu tenho que me render à vontade de Deus? Porque Deus tem promessas para a minha vida. Deus fez uma promessa aqui para Josafá. Deus havia prometido aqui para Josafá, no versículo anterior, quando ele diz que o povo se prostra, Deus havia dito para ele no versículo 17 o quê? Olhe, nesse encontro vocês não vão precisar lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, não se assuste. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. No dia anterior, Deus disse, não se preocupe. É por isso que agora ele se rende, é por isso que agora ele se entrega. Por quê? Porque ele está debaixo de promessa. Ei, você está debaixo de promessa, amém? Você, pastor, eu estou debaixo de promessa, um vaso nunca chegou para mim. Eu não estou falando do vaso, irmão. Eu estou falando da palavra. A palavra diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Você é povo de Deus. Então, se você é povo de Deus, você está debaixo da promessa de Deus. Então, eu não preciso me desesperar. Eu não preciso ficar igual o Didi Mocó. Não preciso fazer isso. Por quê? Porque eu estou debaixo da promessa de Deus. Amém? Renda-se à vontade do Senhor. Pastor, por que é que eu tenho que fazer isso? Simples. A Bíblia diz, Hebreus 6,18, é impossível que Deus minta. Se Deus prometeu, Ele fará. Amém? Andrew Murray, um comentarista bíblico, ele diz o seguinte, quando você obtém uma promessa de Deus, ela vale tanto quanto o seu cumprimento. Se eu lhe prometer alguma coisa, pode ser que eu não cumpra, porque eu sou falho, eu posso esquecer, eu posso não ter poder, não ter os recursos para fazer valer. Agora, quando Deus promete, Ele tem todos os recursos para fazer cumprir a sua promessa. Amém? Rapidamente, o meu tempo já estourou, mas tenham paciência aí, eu estou aqui com a pastora Ruth. Como é que eu faço quando eu estiver diante de uma situação difícil? Louve a Deus antecipadamente. Versículo 21, depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestido de ornamento sagrado, marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus, dizendo, dei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Josafá disse, olha, ninguém vai usar arma não. Deus disse que vai dar livramento. Então o que é que a gente vai fazer? Bota os cantores na frente aí, menino, e vamos louvar a Deus. Porque Deus vai fazer alguma coisa. Amém? Deus vai fazer alguma coisa. Louve a Deus antecipadamente. Louvar a Deus antecipadamente é um ato de fé. É muito fácil a gente louvar depois da vitória, subir aqui e dizer, irmãos, olhe, Deus fez algo maravilhoso e eu estou aqui para louvar a Deus. Amém. É bom. Dei graças, rendam graças ao Senhor. Mas deixa eu lhe dizer, difícil é você louvar a Deus antes. Antes de haver, antes de acontecer. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Ver não é crer. Ver não é crer. Crer é confiar sem ter visto. Crer é confiar sem ter visto. Antes de que aconteça, eu vou louvar a Deus. Eu vou bendizer ao Senhor. Eu vou exaltar. Lembra daquele cântico? Se Ele fizer,
ele é Deus. Se ele não fizer, ele tem os motivos dele, ele vai continuar sendo Deus, mas eu vou louvar a Deus, porque essa circunstância que eu estou passando, ela não vai ser o meu fim, ela não vai ser a minha derrota, ela não veio para acabar comigo, amém? A luta vem na vida do crente, não é para destruir, a vida vem na luta do crente para promover, para levantar, para dar musculatura espiritual, para você, como diz lá no interior, engrossar o cangote. Já ouviu essa expressão? O meu filho está ali, ó. Levanta aí, Luquinhas, por favor. Olha o tamanho, 1,92. O Luquinhas, quando ele era pequeno, eu pegava ele, eu tinha uma brincadeira que eu fazia assim. Eu pegava aqui a cabeça dele, aí eu fazia assim, ó. Rapaz, eu rodava. Ele rodava nem que ele não quisesse. Por quê? Eu era maior. Agora, não dá. Por quê? Agora ele que faz comigo. Por quê? Porque ele agora engrossou o cangote, o pescoço. O cangote é pescoço, viu? Para quem não sabe. Cadê o pastor Totinha? Da mãe do pastor sabe aqui, né? Totinha, cangote é pescoço. Querido, louve a Deus antecipadamente, amém? E por fim, antes que eu seja expulso aqui, prepare-se para aquilo que Deus vai fazer. Prepare-se para aquilo que Deus vai fazer. Olhe no versículo 22 o que foi que aconteceu, irmãos. Algo extraordinário. Nem Josafá, nos melhores sonhos dele, poderia imaginar como é que Deus ia dar o desfecho. Pois deixa eu lhe dizer, versículo 22. No momento em que eles começaram a cantar, olha aí, ó. Quando eles começaram a cantar, aconteceu algo. E a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas. E fez o quê? Que os inimigos que vinham contra eles começaram a virar um para o outro e disseram, eu não fui com a tua cara. Eles, eu também não. Começaram a se engalfinhar. Ao invés de atacar Judá, começaram a brigar entre si. E eles mesmos se mataram. Já viu isso, irmãos? Um ribuliço desse? Já viu um negócio desse? Como é que dois vêm contra mim e de repente eles olham um para o outro e começam a brigar entre si? E eu fico aqui só de, estou entendendo nada, mas eu recebo a bênção. Foi que aconteceu. No dia depois, Josafá disse, vai ver lá o que está acontecendo lá. Eu estou tendo uma luta de espada, será é anjo lá guerreando com ele? Não. Só deu uma confusão, eles mataram uns aos outros. E tem mais, Josafá foi pegar os despojos de guerra. E eles passaram 3 dias pegando os despojos de guerra. Ou seja, não tiveram que lutar, e experimentaram o livramento de Deus e ainda saíram com os bolsos cheios. Hein? Já viu coisa assim? Prepare-se para aquilo que Deus vai fazer. A luta não é sua. A batalha não é sua. É do Senhor. Você precisa tomar a posição correta diante de Deus. Amém? Alguém já disse que quando uma pessoa trabalha, ela simplesmente trabalha. Mas quando ela ora, Deus trabalha em seu lugar. Então ore e veja o que é que Deus vai fazer. A bênção do Senhor enriquece. Provérbios 10, 22. E não acrescenta dores. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Se a gente entender, irmãos, o Deus a quem a gente serve, se a gente conhecer os propósitos de Deus, de acordo com Jeremias 29, 11, eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que é que você deseja para você? O melhor, pois é isso que Deus tem. Deus quer te dar o melhor. Agora você precisa tomar posição, você precisa estar correto diante de Deus. Confiar nele, louvar ao Senhor, depender dele. João Calvino, ele diz o seguinte, agora eu estou na dúvida se foi Calvino ou Lutero, ele diz o seguinte, a fé honra a Deus, e Deus honra a fé. Quando eu coloco a minha fé em Deus, eu estou honrando a Deus, porque eu estou dizendo, Senhor, Tu és digno da minha confiança.
E Deus, por ser honrado por você, Ele honra a tua fé e Ele age em teu favor.